Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo então nós vamos falar sobre sifões invertidos. Bom, primeira coisa, o sifão invertido ele consiste de uma estrutura para permitir então a transposição de travessias. Então aqui no caso vocês estão vendo que você tem um córrego, um curso d'água, e aqui é utilizado então o sifão invertido para fazer a transposição do esgoto de um lado ao outro, né? Aqui utilizando, como o nome diz, o esquema por sifonagem. Né? Então, vai ser um esgoto tem aquela parte de sólidos que pode entupir, né? Um dos problemas que a gente vai ter de limpeza é desobstrução, né? E, enfim, tem a questão de custo. Vocês estão vendo que ele tem uma certa complexidade, uma série de partes aí para funcionamento, né? Então também é necessário fazer um estudo comparativo de outras alternativas ou outros, né, traçados. Né? Então vocês têm aqui que vocês vão, como parte, né, câmara, você vem aqui o coletor, você vai ter uma câmara de montante, vai ter as tubulações, né, pelo menos são duas, aqui no caso a gente está em 3, né? A gente vai ter a câmara de jusante e depois o coletor novamente. Isso aqui vai ter uma perda de carga, né? Então isso aqui é considerado. Temos também tubulações de ventilação, né, e aqui acessos às câmaras. Tubulação de ventilação, né, enfim. Aí também tem o extravasor, caso, né, tenha um entupimento, então isso aqui ser extravasado também, o esgoto ser extravasado. O escoamento, então isso aqui vai para o escoamento, por gravidade, ele é totalmente preenchido, conduto forçado, e é necessário então que também seja suficiente para garantir a autolimpeza uma vez ao dia, para evitar os entupimentos, não ter que fazer as limpezas, né? E aí, para garantir essa autolimpeza, é estabelecida uma velocidade mínima de 0,6 metros por segundo, né? Para vazão média, e acima de 0,9 metros por segundo para vazão máxima, sem considerar aqui o K1. Para limpeza aqui, depois tem outros vídeos ainda, parte de operação, manutenção de redes, eu falo um pouco melhor sobre esses procedimentos de limpeza, né? Mas aqui para adiantar, né, a gente tem aqui essas máquinas aí, o bucket machine e o hidrojateamento combinado com vácuo. Aqui uns exemplos de desenhos de perfis, né, das tubulações do sifão invertido, né, aqui com a tubulação inclinada, né? Aqui ó, inclinado, depois aqui na graus, enfim, outras variações aqui. O diâmetro mínimo é de 150 milímetros. Como falei, pelo menos é necessário 2 tubulações, ainda mais se tiver uma em manutenção, tiver alguma entupida. Né? Para maiores variações de vazão ao longo do dia, recomenda-se mais que 2 tubos. E, enfim, pode ser utilizado ferro fundido, concreto armado, aço, plásticos PRFV para os sifões invertidos. A câmara de montante, então, ela tem como função encaminhar o escoamento para as canalizações do sifão, e a de jusante, então, induzir então, para o coletor e também evitar o retorno, né, desse esgoto para a tubulação do sifão. O fluxo, né, ele pode ser distribuído, lembrando que a gente tem, né, pelo menos duas tubulações, né, então é necessário distribuir entre essas tubulações o fluxo, e aí isso pode ser por vertedores laterais. Nesse caso, aí você vai ter maior perda de carga, né? Mas você não tem que ficar tendo a entrada frequente dos operadores para regular os fluxos. Outra forma aqui é por meio da operação de stop logs. Você consegue distribuir melhor as vazões, né? Mantém-se também a velocidade mínima de autolimpeza, porém é necessário que entre o operador na câmara para fazer abrir ou fechar esses stop logs. Então, aqui a situação dos vertedores laterais. Aqui nesse exemplo a gente tem 3 tubulações. Então vem aqui o coletor, aqui a câmara de montante e aqui ao centro, né? Então você tem aqui os vertedores laterais, né? Então aqui nessas setinhas aqui, né? Aqui no corte, né? Então você tem aqui a tubulação que vem, aí a tubulação interior. Então se você tiver uma vazão bem baixa, isso aqui já vai para a tubulação 1. Aí, se esse nível começar a aumentar, né, ele vai começar a extrapolar e passar então da parede lateral.
E aí a parede lateral mais baixa, primeiro que tem, vai ser dessa daqui. Então ela começa a alimentar a tubulação 2. Aí continua aumentando, se extrapolar novamente, aí a próxima altura a ser extrapolada é essa aqui que alimenta então para a tubulação 3. Já no caso de stop logs, então você vai ter, né, você vai ter aquelas chapas aí que vocês vão manualmente, aí o operador entra lá e abre ou fecha, né, o acesso para cada uma das tubulações aí do sifão invertido. E nessa coisa sobre a ventilação, né, que é o próximo item, a gente vai ter, né, na câmara de montante e jusante também vocês vão ter a ventilação, né, para ser lançado na atmosfera. Isso quando você no local, né, você tem condições ambientais que permitam, né. Isso aqui, enfim, para evitar o acúmulo de gases aí, enfim, né, a gente, se tiver, lembrando, né, condição anaeróbica, você tem aí um produto final aí, CO2 e metano, né. Também, mais importante aqui, mais grave aqui, é o caso também do sulfeto, né, do gás sulfídrico, que ele é acumulado, que ele causa risco aos operadores. O problema é que ele tem uma densidade maior que o do ar, né, e ele pode ficar acumulado então dessa câmara. Então é interessante que a gente tenha uma ventilação para lançar na atmosfera e evitar que ele seja acumulado, né, porque, enfim, causa grandes riscos aos operadores, né. Mas na aula de operação e manutenção eu falo um pouco mais desses riscos. A gente tem aqui também a ventilação também para a tubulação interna, né? Essas tubulações de ventilações que é que você tem pegando aqui da tubulação do sifão, né? Então, eventualmente também podem, né, por exemplo, digestão anaeróbica, serem gerados gases, né, internamente. E aí isso daqui então, ou se ter gases também arrastados também pelo fluxo aqui de esgotos, né? E aí você precisa tirar isso aqui dentro da tubulação para ter o bom funcionamento do sifão. Então você tem aqui essas tubulações que estão aqui mais ao topo. O gás sempre tem uma densidade menor que a da água, né? Então ele vai aqui até o topo e ele é direcionado, então com isso você retira, né, esses gases que estão aqui dentro, que eventualmente sejam arrastados para a tubulação. Bom, aí um resumo aqui dos parâmetros para dimensionamento. Então, escoamento você vai ter um conduto forçado por gravidade, as velocidades mínimas aqui, né, se for para dependendo se 0,6 para vazão média, 0,9 para vazão máxima de um dia qualquer, né, e também as máximas de 3 a 4 metros por segundo, diâmetro mínimo 150 mm, pelo menos duas tubulações. Quando tem mais variação de vazões, mais do que duas tubulações são recomendadas para os sifões invertidos, né? E aqui a fonte utilizada. É isso, gente. A gente se vê então nos próximos vídeos.